Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos prosseguindo com a nossa série de sermões sobre o tema Guarde o Teu Coração. E hoje nós vamos falar sobre o coração medroso, o coração com medo. Você tem medo de quê? Que tipo de medo nós temos dentro do nosso coração? E eu gostaria de ler um texto, Deuteronômio 20, capítulo 20, verso 8, diz assim: E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Aqui, nesse texto, o Deuteronômio é um resumo da lei, né? Moisés reúne aquela geração que nasceu no Egito, no deserto, aquela geração que nasceu no deserto, e ali antes de entrar na Terra Prometida, ele faz um resumo da lei. E aqui é a parte acerca das guerras, aqueles que deveriam ir para a guerra. E aqui ele recomenda aquele que está com medo, aqueles que têm um coração tímido, um coração medroso, que volte para casa e não vá para a guerra para não contagiar os outros que estarão na guerra. O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta, demonstrando pelo receio de fazer alguma coisa. Geralmente pode se sentir ameaçado tanto fisicamente como psicologicamente. O pavor é a ênfase do medo. Todos nós temos medo de alguma coisa. Temos receio. E o medo ele é um dispositivo do ser humano de sobrevivência. Medo de altura, medo de um perigo, medo de alguma situação. Todos nós estamos vulneráveis a ter medo, mas tudo tem um limite. E às vezes nós colocamos tanto medo em nosso coração, receio, tanto pavor, tantas situações em nosso coração, que nós ficamos presos, ficamos escravizados nessa situação. E o nosso Deus, ele proibiu os que tinham medo de irem para a batalha. Então é um desafio para nós lidarmos com o nosso medo. Ainda mais em época de pandemia, o medo de pegar essa doença, o medo de perder um parente querido, isso vem preenchendo e tomando o nosso coração. E às vezes sai de uma proporção, cria uma proporção tão grande que acaba nos escravizando, acaba nos prendendo, acaba passando dos limites desse medo. Algo interessante sobre o medo é que o próprio Senhor diz que nós passaríamos sim por situações assim. E como que nós podemos lidar com o medo? Primeiro, reconhecer que muitas vezes o nosso medo pode ser bom. Em algumas ocasiões, Deus permite que tenhamos medo para percebermos a nossa distância dele e a proximidade de algum perigo. Então, às vezes, Deus permite nós passarmos por alguma situação para que nós entendamos que estamos distante dele e que um perigo se aproxima. Salmo 86, 11 diz: Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua vereda. Une o meu coração ao temor do teu nome. Em Deuteronômio 5:29 diz: Quem dera que eles tivessem tal coração que me temesse e guardasse todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhe fosse a eles, a seus filhos, para sempre. O nosso único temor, ou seja, esse medo maior que nós devemos ter, deve ser o medo de desagradar o nosso Pai. O medo de desagradar a Deus. Salmo 27, 3 diz: Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Então que nós possamos primeiramente temer a Deus, temer, não ter esse medo, esse pavor de Deus, mas levar Deus a sério, reconhecer que eu preciso viver a vontade de Deus e ter medo de desobedecer. E eu queria encerrar com Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime,
pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Que nós possamos estar vivendo dessa maneira, confiando em Deus, sabendo que Ele está presente conosco todos os dias através do Espírito Santo e que Ele possa estar tirando e preenchendo o nosso coração, tirando todo o medo, todo o pavor, todo o pânico, e que nós possamos buscar a paz em Cristo, mesmo passando por momentos de dificuldade, mesmo passando por momentos de tempestade, nós possamos confiar em Deus e saber que Ele está conosco em todo o tempo. Fique na paz, Deus abençoe.